Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. No ano de 2017, comecei a trabalhar de vendedor para uma empresa bem grande. Esse trabalho era muito bom, ganhava bem, viajava muito. Cada dia estava em uma cidade diferente, pois era o tipo de trabalho que sempre sonhei. Viajava com o carro da empresa e sempre que estava em uma cidade, ficava em um hotel pago por essa empresa. Geralmente era um hotel barato, mas eu não ligava. Minha vida não tinha rotina, eu adorava. Meu nome é Jaime Ferreira, tenho 42 anos, sou casado, pai de 3 filhos e tudo o que vou contar é a mais pura verdade, pois na minha idade não tenho por que mentir ou criar histórias. Trabalhei nessa empresa de 2017 até o início dessa terrível pandemia, quando infelizmente fui desligado, assim como muita gente. Hoje trabalho por minha conta, sou Uber e pretendo contar alguns relatos que aconteceram e que ainda acontecem, pois trabalho de madrugada e já vi muita coisa. Por ora, vou falar sobre a minha primeira experiência sobrenatural, que aconteceu no ano de 2017. Como disse, comecei na empresa no ano de 2017 e uma semana depois já estava na estrada. Ia para a cidade de Campo dos Goitacazes, no interior do Rio. Estava com o carro da empresa, que era bem peculiar, pois tinha adesivos com o nome da empresa por toda parte. A empresa fornecia veículos para todos os vendedores e todos os carros eram iguais. Sendo assim, o lugar que você passasse e visse um carro da empresa, não tinha como não reconhecer. Era a primeira vez que estava indo para aquela cidade, não conhecia bem o caminho, mas eu não estava preocupado, pois a tarde estava bem bonita, céu claro, sol. Dirigia devagar, até que do nada comecei a perceber que já tinha algum tempo que não passava nenhum carro por mim. Então olhei ao redor e me espantei, pois estava sozinho na estrada. Quando digo sozinho, é sozinho mesmo. Nenhum carro, nenhum som, nada. E ao mesmo tempo percebi que o dia do nada se tornou nublado, escuro. Bem escuro, para ser sincero. Não era como se fosse chover. Era como se o dia realmente fosse assim. Também percebi que a paisagem havia mudado, assim como o ar, que estava bem pesado. Bom, reduzi o carro e, como estava sozinho na estrada, comecei a andar bem devagar, tentando reconhecer o lugar e, ao mesmo tempo, queria ver se via alguém, pois estava completamente sozinho ali. Segui em frente e nada das coisas mudarem. Andei quilômetros sem que nada acontecesse. Nada de carros, nada de pessoas, nada de som. Parecia que eu estava dentro de um buraco negro. Então foi me dando uma sensação estranha, um medo inexplicável. Começou a escurecer e, olhando o relógio, percebi que já estava na estrada há mais de 4 horas. Mas como?
Se na última vez que olhei a hora, o relógio marcava 3 horas da tarde e agora marcavam 7 da noite. Tinha andado bastante, mas não ao ponto de anoitecer comigo na estrada. Mesmo não entendendo, eu achei que era isso mesmo que tinha acontecido. Me convenci que, como não conhecia o caminho direito, devia ter entrado em alguma parte da estrada sem perceber. Então era só continuar e ver se conseguia ver alguém para perguntar onde estava, pois a essa altura nada funcionava. GPS, celular, nada, só o relógio, que já marcava 11 da noite. E eu não entendia como tinha dirigido tanto tempo. Eu tinha que encontrar um posto, pois eu estava quase sem gasolina. Estava já com muito medo e quando comecei a me desesperar, vi como se fossem luzes no meio de toda aquela neblina e escuridão. Suspirei aliviado e fui ao encontro daquelas luzes. Foi quando avistei ao longe o que um dia foi um posto de gasolina e que agora eram só ruínas velhas e sujas. Mas por incrível que pareça, o posto ainda estava aparentemente funcionando. E vi que haviam pessoas ali. Aliviado e quase chorando, parei o carro, abri a janela e dei boa noite para um rapaz que estava ali. Ele me ignorou completamente. Então desci do carro e me aproximei de um grupo. Dei boa noite e mais uma vez fui ignorado. Ainda assim, perguntei onde exatamente ficava aquele lugar, mas ninguém me respondia. Era como se eu fosse invisível. Comecei a andar por ali, abordando as pessoas e nada. Elas continuavam exatamente como estavam. Reparei que suas roupas eram estranhas. Vestiam todos praticamente a mesma roupa. Seus olhos eram negros, sem vida. Elas falavam entre si, mas seus rostos não tinham expressões. Pareciam mortos-vivos. Tentei em vão perguntar que lugar era aquele, mas ninguém se importava comigo. Sem ter o que fazer, entrei no carro e fui em frente. Eu estava em uma espécie de bairro. As casas eram feias, velhas, sujas, e todas as casas estavam com portas e janelas fechadas. Mas eu tinha a impressão que todos estavam me espionando. Mais uma vez, parei o carro e saí. Comecei a andar para ver se via alguém que pudesse me ajudar. E a essa altura eu estava realmente desesperado, ao ponto de querer chorar. O que mais me incomodava era o silêncio mortal daquele lugar. Eu estava andando aleatório, sem saber ao certo onde ir e o que fazer. Foi quando vi estacionado em frente a uma casa velha um carro exatamente como o meu, com a cor e adesivos da empresa. Suspirei aliviado, achando que ali morava algum funcionário. Então, corri para a velha casa e, sem me importar com a hora, comecei a esmurrar a porta. Fiquei um tempão batendo e ninguém veio me atender. Dava para perceber que tinha alguém do lado de dentro, alguém que não queria me atender. Mas eu estava decidido a sair dali e não ia desistir.
Continuei batendo, até que finalmente um homem abriu a porta. Ele tinha a mesma aparência dos outros do posto. Roupas velhas, sujas, olhar sem brilho, rosto sem expressão. Ele ficou me olhando, e seu olhar, apesar de vazio, era de espanto e medo. Comecei a falar ansioso e com um movimento rápido ele me fez entrar e, assustado, pediu em voz baixa para eu ficar quieto. Antes de fechar a porta, ele olhou de um lado para o outro como se tivesse com medo de alguém me ver ali. Então fechou a porta e só assim se virou para mim e perguntou como eu tinha chegado ali, se eu não pertencia àquele lugar, e como eu sabia que morava alguém naquela casa. Eu me apresentei, disse que estava perdido, que cheguei ali porque vi o carro da empresa. Durante todo o tempo que eu falava, ele me mandava baixar a voz, ao ponto de no final, eu e ele estávamos sussurrando. Então ele falou alguma coisa sobre esconder aquele carro para ninguém mais achar ele. E a todo momento me perguntava como eu tinha conseguido chegar ali, se eu não pertencia àquele lugar. Eu não tinha resposta para aquela pergunta e só queria sair daquele lugar. Perguntei seu nome e, estranhamente, ele me disse que não conseguia mais se lembrar. E que não conseguia se lembrar de quase nada, a não ser de uma mulher chamada Ana, que ele sabia ser importante, mas ao mesmo tempo não conseguia lembrar o que ela era dele, ou se realmente a conhecia ou era sonho. Ele era um rapaz jovem e que já tinha sido bonito, mas estava sujo e parecia confuso. Então perguntei do carro, se ele trabalhava na empresa. Disso ele lembrava. E eufórico me disse que trabalhou lá há muito tempo, mas não soube me dizer quanto tempo, e que não trabalhava mais desde que chegou ali. O rapaz estava tão confuso que cheguei à conclusão que aquela conversa não ia dar em nada. Então parei de falar e dei uma olhada rápida para casa que não tinha móvel algum. Nada, e estava muito suja. Foi então que ele deu um grito eufórico e disse: Eu me lembro. Eu estava indo para Resende e meu carro bateu na árvore. Não foi nada grave, nem me machuquei. Então dei ré e vim parar aqui. Ele falou tudo isso eufórico, mas de repente parou e ficou de novo com aquela expressão confusa. Foi até a porta e pediu para eu ir embora. Disse que era isso que estava tentando fazer. Eu disse, que era isso que estava tentando fazer. Então, em um momento de lucidez, ele disse: Você está indo em frente e deve ir para trás. Volta, tem que voltar. Então saí da casa e de perto daquele louco. Dei mais uma olhada no carro e percebi que o carro não era exatamente como o meu. Tinha a mesma cor e os mesmos adesivos da empresa, mas o carro era bem antigo e os adesivos diferentes. Voltei para o meu carro e fiz o que o rapaz falou. Voltei de ré mesmo. Fui seguindo de ré e do nada passei pelo posto antigo e quando dei por mim, estava na mesma estrada. O dia estava claro, carros novos e pessoas normais passavam por mim. Na minha cabeça, eu apenas havia sobrevivido àquela noite
e finalmente o dia tinha nascido. Mas olhei o relógio e era exatamente 3 da tarde. O GPS e o celular estavam funcionando normalmente e o dia era o mesmo, ou seja, a noite ainda não tinha chegado. Não era o dia seguinte, e sim o mesmo dia. Eu estava confuso. Pensei em parar para descansar, mas tudo o que eu queria era chegar e consegui finalmente. Fui para o hotel, descansei e por mais que pensasse, não tive resposta para tudo aquilo. Fiz meu trabalho naquela cidade e 3 dias depois estava na empresa e conversando com colegas, descobri muitas coisas que me fizeram finalmente perceber que o que tive foi uma experiência sobrenatural. Vou falar um pouco da empresa para vocês entenderem o que realmente aconteceu segundo a minha visão. Essa empresa, no qual eu não vou falar o nome por motivos óbvios, foi fundada nos anos 60 e tem sua sede em Santa Catarina. Ela já foi uma empresa de família, hoje não mais, e tinha como presidente um pai e seus 2 filhos. Um dia, nos anos 70, um dos filhos foi para a cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Foi com o carro da empresa e nunca mais se soube dele. Seu nome era Antônio e ele tinha uma noiva chamada Ana. Antônio desapareceu e nunca mais foi visto. Hoje a empresa pertence a vários sócios e é muito grande. Nunca comentei com ninguém sobre tudo o que me aconteceu e só soube disso porque vi uma foto do Antônio, do seu irmão e do seu pai, os fundadores da empresa. Essa foto fica do lado direito da entrada. E já tinha visto antes, mas só me liguei que era Antônio depois que tive aquela macabra aventura. Minha conclusão é que Antônio bateu com o carro em uma árvore, em algum lugar, e seu espírito foi parar naquele bairro. Com o tempo, o espírito vai esquecendo das coisas terrenas, mas ele não esqueceu Ana. E no meu coração, acho que ele queria que ela soubesse. Até tentei achá-la pela internet, mas não consegui. Quanto a eu ter ido parar naquele lugar, não faço a mínima ideia. Essa foi minha primeira experiência. Depois dela, teve uma no hotel que vou mandar. E muitas outras como motorista de Uber, que também mando, eu prometo. Por hora, é isso. Desejo sucesso ao canal e obrigado por ler minha história. E até hoje, para mim, algo que não consigo explicar. Mais uma vez, sucesso ao canal. Beijos de luz. Tchau, noturnos.